Olá pessoal, bom dia a todos que acompanham. Eu fico muito feliz de você estar aqui comigo, da sua presença estar aqui. Isso é algo muito bom. Eu tenho certeza que Deus, Ele se agrada disso, de você estar ouvindo a palavra do Senhor, tá bom? E meu caro amado irmão e colega que está aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre o nascimento do Senhor Jesus. Eu sei que hoje é um dia que muitas pessoas elas acabam celebrando o que chamamos de Natal. Mas a forma correta que se celebra o Natal é lembrando e vindo à memória Jesus Cristo, o Salvador, o nascimento do Salvador. É muito importante, antes de começar esse vídeo, você ter uma noção de que a Bíblia não diz com exatidão que a data que o Senhor Jesus nasceu foi tal dia. Ela não expressa em nenhuma parte esse momento, mas ela nos diz algo muito importante, que o Senhor Jesus nasceu. E quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus nasceu, disse que a boa nova era para todo o povo. O Evangelho de Lucas nos relata isso. Olha que bênção, amados. O Senhor Jesus nasceu. E como ele nasceu para morrer para mim, por você, por todas as pessoas. O Senhor Jesus não nasceu com o fim de intitular uma religião. O Senhor Jesus não nasceu com o fim de dar prosperidade, mas ele nasceu para cumprir a sua missão até na cruz do Calvário. E a sua missão era morrer por nós pecadores. Ainda que nós ainda não éramos nascidos, o Senhor Jesus já conhecia nós antes de nós nascermos. E ele sabia que quando aquele ser humano ali que estava no jardim do Éden, ele caiu, o Senhor Deus, ele providenciou através do corpo do seu Filho unigênito uma nova oportunidade. É uma reconciliação com Deus. Por isso que é muito importante o nascimento do Senhor Jesus. Quando nasce o Senhor Jesus, nasce outra coisa também. Nasce a esperança de ter uma vida eterna e de uma vida com Cristo Jesus. Muitas pessoas elas acabam não entendendo esse princípio e talvez elas comemorem o Natal de uma forma errada. Mas hoje eu gostaria de ler uma passagem que está lá no livro de Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6, que nos vai dizer sobre o nascimento do Senhor Jesus, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir você, se você não inscreveu aqui no meu canal ainda, não perde tempo, inscreva-se aqui no meu canal e ative as notificações para você ficar por dentro, tá bom? Então vamos lá. Olha, o profeta Isaías foi um dos que falou sobre o nascimento do Senhor Jesus. E eu acho muito interessante a questão que ele fala como se fosse que ele estivesse tendo aquela visão naquele momento. Se você for ler os capítulos 9 de Isaías, você vai ver que quando ele vai falando acerca do Messias, ele não fala com um verbo conjugado no futuro, de algo que vai acontecer, mas ele fala no presente. Vamos ler essa passagem junto comigo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que interessante, amados. Aqui, Isaías ele está falando sobre o nascimento do Senhor Jesus. Mas os verbos que ele usa é um verbo de presente. Ele já como se fosse que ele estivesse vendo naquela hora que aquilo já foi cumprido. Então isso é muito interessante. O Senhor Jesus nascendo e os profetas do Antigo Testamento já tinham profetizado acerca do menino Jesus. Porém, o único profeta que profetizou o lugar exato, com exatidão, é claro, do nascimento do Senhor Jesus foi o profeta Miqueias. Quando a gente chega no livro de Miqueias, a gente vai ler e ele diz que Belém é frata, de ti sairá o Messias. Ele fala que por ela ser menor, ela não seria desprezada, e dali sairia o Messias. Foi o único profeta, mas acerca dos outros falaram do que haveria de acontecer, tá bom? E ainda no livro de Isaías, caminhando para o capítulo 7 e o versículo 14,
fala também desse nascimento do Senhor Jesus. Esse nascimento do Senhor Jesus, ele foi um nascimento completamente diferente de todas as pessoas comuns, normal. Por quê? Porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, tá bom? Ele não nasceu em pecado como nós, totalmente diferente. Lá em Isaías capítulo 7 e o versículo 14 nos diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o profeta Isaías estava dizendo que viria a nascer o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nasceria para nos trazer esperança de uma nova vida. Infelizmente, muitas pessoas, elas pensavam antigamente que o Senhor Jesus vinha só para destruir os romanos, ou talvez, quem sabe, os assírios, acabar com toda essa guerra. Não, mas o Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para quebrar esse jugo de escravidão que as pessoas estavam. E talvez muitas pessoas, elas pensam assim, o Senhor Jesus nasceu, e quando o Senhor Jesus nasceu, ele simplesmente veio aqui no mundo e não nos tirou do mundo. Mas a Bíblia, amado, diz assim que o Senhor não fala assim, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, o Senhor Jesus, através do seu corpo na cruz do Calvário, quando ele morre, ele nasceu para isso. Ele nasceu para morrer, não uma morte comum, porque senão seria de qualquer homem, mas uma morte que nos dá a esperança de vida eterna. O nascimento do Senhor Jesus é de crucial importância para todas as pessoas, porque é através desse nascimento que a gente hoje pode se chegar perante os pés do Senhor Jesus. Jesus, ele nasceu, mas ele sofreu também. Foi um nascimento normal, como qualquer outra criança. Ele teve que passar pelos processos, ele teve que crescer, né? Ele teve que, o processo físico, ele teve que passar por tudo isso até chegar no madeiro. Ou seja, ele tinha o nascimento dele, apesar de ser um nascimento miraculoso, concebido pelo Espírito Santo, ele também tinha a parte de homem. A gente vai ver em determinadas ocasiões Jesus Cristo tendo o quê? Fome, tendo sede, e Satanás lá no deserto é um exemplo muito grande disso, que Satanás tenta atentar o Senhor Jesus para que ele caísse em pecado. Mas ele, contudo, ele rogou ali ao Pai, ele esteve firme até o fim, e na sua boca nunca se ouve pecado. Então, isso é muito importante. O Natal, amado, é para celebrar o nascimento do Salvador. Eu sei que muitas pessoas têm uma coisa muito grande com enfeites e ardonos, mas isso não vem a ser ao caso, porque o Natal, ele deve ser celebrado, não tem uma data específica na Bíblia, mas embora não tenha, ele deve ser celebrado de uma maneira com o coração voltado para Jesus Cristo, coração voltado para o Senhor de verdade e de integridade. Isso é que é o importante. Mas o que aconteceu? Eu gosto muito de falar que isso existe. Infelizmente, ninguém quer falar sobre isso, mas isso existe. Eles trocaram a figura do rei, que ao invés do Senhor Jesus, fica o bom velhinho, que carrega um saco de presente. Então, isso é uma coisa muito séria. Se o Natal ele for para celebrado, que celebremos o Natal com as nossas mentes de corpo e alma voltado para a lembrança de que um dia nessa terra nasceu alguém que não tinha pecado, cujo nome é Jesus Cristo, para salvar os pecadores dos seus pecados. Então isso é muito importante. O Natal ele não se baseia em enfeites, numa árvore de Natal, tá bom? Mas o que o Natal ele tem para nós, para mostrar, é nós vermos esse dia como um dia que veio a glória do Senhor aqui na terra e que nasceu o menino Jesus, tá bom? O Natal ele foi feito para isso, e lembre-se, Jesus Cristo, ele nasceu com a finalidade de morrer para todos nós.
mas ele morreu para todos aqueles que creem nele. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, preste muita atenção nisso. O Natal, será que para você tem sido um comércio de presentes ou tem sido uma lembrança de que Cristo morreu na cruz pelos nossos fardos, dos nossos pecados? Jesus Cristo, ele deseja que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. É essa que é a vontade de Deus e é essa que é a minha vontade para você também. Pense nisso hoje. Pense que um dia nasceu alguém concebido de uma virgem que veio aqui até na terra para nos dar o livre perdão, para nos dar uma nova oportunidade de viver. E se você viver com Ele e entregar sua vida para Ele, tudo será muito diferente na sua vida, porque o Senhor Jesus nos deu uma promessa para nós, que aquele que crê nele, de maneira nenhuma ele vai lançar ele fora. Olha, imagina se nós não tivéssemos esperança, mas a esperança nasceu em Belém para nos salvar. Meu querido irmão, essa foi a mensagem de hoje, tá bom? E que Deus possa estar abençoando essa mensagem no seu coração. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês.